Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre variação linguística utilizando questões envolvendo o descritor 13. Descritor voltado à questão da possibilidade de fazer com que o aluno reconheça os diferentes níveis de linguagem no texto escrito. E também uma representação, obviamente, da oralidade. A intenção dessas questões é fazer com que a gente entenda de uma vez por todas, no caso do nosso aluno, que a língua ela existe não apenas dentro do nível padrão, e sim há, como o próprio nome já diz, uma variedade de línguas que pode e deve ser utilizada à mercê do aluno conforme as circunstâncias. Então, se for uma situação mais formal, ele vai utilizar uma linguagem do mesmo modelo, uma linguagem mais padronizada. Se for uma situação mais comum, uma situação cotidiana, ele vai utilizar uma linguagem informal. Também, de acordo com o local de trabalho, aquela pessoa pode ter um linguajar específico para se comunicar com as pessoas que fazem parte daquele meio, ou mesmo a questão geográfica, pessoas da zona urbana, da zona rural, pessoas do Nordeste, pessoas do Sul, cada um tem suas particularidades linguísticas. Então, a intenção desse descritor é mostrar de uma vez por todas que não existe apenas um único modelo de língua a ser seguido, no caso, a norma culta, a gramática padrão, mas sim que essa norma padrão é apenas um dos vários modelos à disposição do falante da língua portuguesa para que ele possa se expressar nas situações que lhe convém, né? E ao mesmo tempo compreender essa linguagem sem ter por ela nenhum tipo de preconceito. Então, para que a gente entenda esse descritor na prática, nós vamos analisar algumas questões mostrando justamente isso aí. Vejam aqui o descritor 13, que procura identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor, certo? Como assim evidenciam o locutor e o interlocutores? Que deixam claro para ambos a capacidade de interpretar essas frases, esses textos, a partir da nossa língua. Então, para começarmos, nós temos aqui uma tirinha do Chico Bento. Vou tentar ampliá-la um pouquinho aqui para ver se dá para enxergar. E essa tirinha diz o seguinte: professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. E aqui, quando a gente analisa a tirinha em quadrinhos, e eu sei que esse gênero textual é voltado para o humor, eu já tenho uma capacidade de interpretação mais aprofundada. Para estabelecer a coerência do humor dessa tirinha em quadrinhos, nós temos aqui um personagem muito conhecido das histórias infantis, que é o Chico Bento. Sabemos também que o Chico Bento é um personagem da roça, então ele tem um linguajar específico, um linguajar que representa toda uma categoria de pessoas que moram no nosso país. Então, levando em conta a frase, ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje, a gente entende que essa representação da oralidade na escrita, nessa tirinha em quadrinhos, diz muito sobre a informalidade da língua. Afinal de contas, o personagem não utiliza o que nós chamamos de norma padrão, não utiliza regras da linguagem padrão para se comunicar com a professora. Isso mostra que uma variação linguística não é, ou quase nunca, é razão para que duas pessoas não consigam compreender uma a outra. A não ser uma situação, obviamente, em que há um vocabulário específico de uma frase gere uma dúvida grande, porque o seu interlocutor pode não saber o que ela significa, ok? Bom, vamos aqui para a questão número 2, e nessa questão nós vamos ler um pequeno texto. Vamos lá. Biblioteca Britânica e o Google vão digitalizar 250 mil livros de acervo. A Biblioteca Britânica e o Google anunciaram nesta semana uma parceria para digitalizar 250 mil livros do acervo da biblioteca. Os artigos que serão digitalizados não possuem restrições relativas a direitos autorais. Os títulos abrangem um total de 40 milhões de páginas datadas de 1700 a 1870. Entre os primeiros itens a serem digitalizados estão panfletos feministas a respeito da Rainha Maria Antonieta de 1791. Um documento sobre o primeiro submarino movido por um motor de combustão, de 1958, e um texto que oferece um relato detalhado de um hipopótamo empalhado do Príncipe de Orange, de 1775. Uma vez digitalizados, os textos poderão ser consultados na íntegra, baixados e lidos por meio de programa.
Muito bem, nós temos aí, a pergunta é, a linguagem usada nesse texto é uma linguagem científica, é uma linguagem formal, uma linguagem jurídica ou uma linguagem literária? Novamente, vamos recorrer à questão do gênero textual. Veja que isso aqui foi publicado na revista Gazeta ou no jornal Gazeta, né? E nós sabemos que esse gênero textual, ele costuma trazer textos informativos. Então, eu vou imaginar textos informativos como aqueles, por exemplo, que a gente encontra em suportes como jornais, revistas, no caso aqui, uma revista física, né? A própria revista impressa. Ou seja, levando em conta esse conhecimento do gênero e de sua finalidade, a resposta que mais vai se encaixar nessa pergunta seria a linguagem formal. Por que a linguagem formal? Quando eu falo de linguagem formal, também tenho que deixar bem claro, não precisa ser uma linguagem erudita. Aquela linguagem que você vai encontrar um monte de mesóclises dentro do texto. Não. Mas uma linguagem que segue as regras, o padrão da língua portuguesa, certo? Já que eu vou entender que esse tipo de texto vai ser direcionado a diversos públicos. Jamais seria uma linguagem científica, porque linguagem científica ela é adequada para um público específico, um público de estudantes, um público de pessoas que fazem desenvolvimento científico. Uma linguagem jurídica, obviamente, também tem seu público específico, né? E a linguagem utilizada em fóruns, por exemplo. E a linguagem literária é aquela linguagem cheia de figuras de linguagens que nós vamos perceber quando analisamos, por exemplo, gêneros como a poesia, ok? Então, alternativa B na questão de número 2. Agora, na questão de número 3, pessoal, leia o texto abaixo. Vou descer esse nome aqui. E o texto diz o seguinte, olha só. Olá, querida. Todo mundo que tem um irmão ou uma irmã sabe que é normal rolar discussão. O problema é que quando isso acontece, quem está por perto acaba tendo que interferir. Você, assim como qualquer pessoa, não gosta de levar bronca e por isso acaba se sentindo muito injustiçada. Mas é claro que seus pais amam vocês duas e só querem que vivam em paz. Então converse com eles e peça ajuda, dizendo que sua irmã precisa respeitar suas coisas. Mais uma dica, não dê tanta importância às provocações da sua irmãzinha. Talvez ela mude de comportamento quando perceber que não conseguiu mais irritar você. Muito bem. Gente, pelo gênero textual, nós temos aqui uma carta e pelo contexto nós percebemos que esse interlocutor é uma criança que se queixou em uma carta anterior, se queixou a profissional, possivelmente a uma professora, uma psicóloga, a respeito da irmã que não parava de implicar com ela. Então, pelas deduções que fazemos através dessa leitura da carta, vamos à pergunta, olha só. Leia novamente o trecho abaixo. Você, assim como qualquer pessoa, não gosta de levar bronca. As palavras em destaque indicam um tipo de linguagem. Que linguagem é essa? Pessoal, antes de respondermos a essa pergunta, vamos lembrar mais uma vez aquilo que falamos desde a primeira questão. Tenha consciência do gênero textual que você está lendo. Procure obter ao máximo todas as informações desse texto que você lê. Porque quando você apreende essas informações, fica muito mais fácil você respondê-las seguindo a questão do descritor. Aquilo que o descritor pediu, você vai conseguir assimilar de uma maneira melhor. Então, se eu sei quem é o meu interlocutor, se eu sei qual é a finalidade do gênero textual, se eu sei quem escreveu a carta, eu já tenho muitas cartas na manga para responder a pergunta. Voltando a ela, veja como fica fácil. Bom, voltando novamente à questão, a gente percebe aqui, olha, levar bronca. Pergunta se essas palavras em destaque indicam um tipo de linguagem regional usada em grandes capitais. Você já vai perceber que não, né? Ela é uma linguagem informal usada por crianças e jovens. Depois de tudo que nós analisamos nesse texto, a resposta com certeza você marcaria a letra B, né? Uma linguagem informal usada por crianças e jovens. Mas é necessário que a gente veja as demais. É uma linguagem formal usada em ambientes de trabalho. Você já sabe que não, porque já falamos de linguagem formal na questão 2. É uma linguagem caipira? Não, falamos também sobre isso na questão 1. Então só nos resta realmente a letra B. Você pode até pensar o seguinte, bom, mas como é que é uma linguagem usada por crianças
se a carta não foi escrita por uma criança, mas é totalmente plausível, compreensível e aceitável que o autor da carta utilize discursos infantis, ou seja, pegue emprestado termos da linguagem infantil para que assim possa haver uma comunicação mais efetiva com a própria criança, certo? Então, no intuito de atingir a criança, de se fazer ser compreendida por ela, a autora utilizou sim palavras do linguajar dessa criança, do linguajar infantil. Então, sim, realmente, alternativa B, a correta. Certo, pessoal? É isso.